O final na Mirante AM. Estamos apresentando Ponto Final na Mirante AM. Entrevista no Ponto Final. Auditor Fiscal, me explica aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Jorge Aragão. 9h34 e eu recebo aqui no estúdio da Mirante AM, no estúdio de Eni Cabral, Saulo Felisberto Longo, auditor fiscal da Receita aqui Estadual do Maranhão e vice-presidente do Sindafitema, que é o sindicato dos auditores fiscais da Receita Estadual do Maranhão. Saulo, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui conversando um pouco com a gente. Bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui falando com você. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos meus colegas dos auditores fiscais da Cefaz. E eu queria que a gente começasse, Saulo, falando sobre exatamente os nossos auditores, como é que os auditores, aí incluindo você, têm contribuído para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso Maranhão, como é que tem sido essa contribuição de vocês? Olha, Jorge, os auditores fiscais, eles têm uma nobre função de fiscalizar e monitorar a arrecadação de tributos estaduais, né? E é a partir dessa arrecadação de tributos que é possível o Estado implementar os serviços públicos, né? Então, policiais nas ruas, escolas e universidades estaduais de qualidade, a pavimentação de rodovias, investimentos em saúde pública, tudo isso só é possível, né, através dos tributos, né, arrecadados pelo Estado. E a função do auditor é monitorar e fiscalizar a arrecadação desses tributos estaduais. E também, além dos tributos estaduais, tem 25% do ICMS, que é o principal imposto estadual, ele é repassado aos municípios. Então, por ano, a gente está falando aí de um repasse de 3,2 bilhões de reais para 3,2 bilhões, né? 3,2 bilhões de reais que são repassados aos municípios. Então, é através desse trabalho que a gente garante aí que tantos estados e municípios possam prestar serviços públicos à população. E tem uma outra situação, e que eu acho que é importante, e que é bom sempre a gente falar, Saulo, porque às vezes as pessoas podem, num primeiro momento, e principalmente aquele que é o contribuinte correto, pode dizer assim, poxa, mas já tem uma fiscalização de novo, mas ele precisa entender que a fiscalização que vocês fazem é uma fiscalização para tornar o sistema mais justo. Porque você imagina o seguinte, eu vou e contribuo corretamente, mas o meu vizinho, que é do meu mesmo ramo, não contribui. Ele bula, ele faz algo ilegal. Daqui a pouco o preço dele ele pode conseguir diminuir o preço dele e aí acaba me quebrando. O cara que é correto acaba ficando no prejuízo. À medida que tem uma fiscalização ampla, geral, que abrange todo mundo, faz a disputa ficar mais justa, mais equilibrada, né? É isso mesmo, Jorge. Então, essas distorções que ocorrem às vezes de um contribuinte ele não pagar corretamente seus tributos acaba prejudicando todo, né, aquela operação. Toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia. E também tem um fator que muitas vezes esse contribuinte que ele acaba não pagando num período, numa fiscalização posterior, ele acaba tendo que pagar um valor, uma soma muito grande e acaba não tendo condições. Então, ele acaba se prejudicando também. Às vezes a previsibilidade é melhor do que você, de repente, vislumbrar um ganho imediato e lá na frente você, né, cai do cavalo, digamos assim. O cavalo tem um prejuízo maior. Isso. Hoje, Saulo, nós temos quantos auditores no Maranhão, você sabe? Olha, a gente é em torno de 250 auditores na ativa, e aí, né, eu acabei falando um pouco da arrecadação, dos resultados, a gente está falando aí de uma arrecadação de 1,1 bilhão por mês. Né, a arrecadação própria, eu até tenho um dado aqui de julho, a arrecadação de julho, que foi um mês recente, de 2023, foi 1,1 bilhão. Eu sou egresso do último concurso que teve aqui na Cefaz, né, na Secretaria da Fazenda, eu entrei em 2017. Para se ter uma ideia desses resultados, quando eu entrei aqui, a arrecadação própria de tributos próprios, e aí o ICMS é o principal imposto estadual, ela girava em torno de 500 milhões por mês. Quer dizer, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, isso foi um fruto de um trabalho de modernização da Cefaz e do trabalho do pessoal, ali, nosso trabalho, né? Isso pode aumentar se tiver condições de trabalho melhor, de repente, também contratação de mais funcionários. Da última vez que eu conversei aqui, com um colega seu, e ele já me dizia até que, infelizmente, há uma defasagem salarial e que alguns que passam aqui, de repente, se também são chamados e passarem outros concursos em outros estados, acabam sendo chamados para outros estados, se acaba perdendo
uma pessoa competente, capacitada, que já está treinada, já está pronta para trabalhar, para pegar alguém do zero para iniciar por conta da questão salarial. Então, de repente, essa arrecadação ainda poderia ser ampliada com melhores condições de trabalho. Com certeza, Jorge, ainda tem muito espaço, né, para fiscalizar e monitorar. Isso que você falou é importante, né, do nosso concurso. 2 pessoas do Maranhão passaram, né, no concurso. Hoje esses concursos eles são muito nacionalizados, nacionais. A pessoa, eu sou de Santa Catarina, né? Pô, Santa Catarina para cá, né? Para cá, Eu morava em Florianópolis, mas vim para cá para São Luís. Adoro o clima daqui também, acho muito esse clima fantástico. Já está adaptado? Já estou totalmente adaptado. Graças a Deus. Mas a família ficou lá? Eu casei aqui. Casou com uma maranhense? Casei com ela, é cearense, mas mora aqui já há 20 anos. Então, isso que você falou é muito importante porque, como o pessoal, esses concursos são nacionais, acaba gerando uma comparação salarial. Sim, mesmo. Claro. Então, o auditor fiscal daqui, ele acaba olhando o salário de outros estados, outros fiscos, e caso não seja compatível essa remuneração, a pessoa acaba continuando estudando, e concurso tem a toda hora e acaba saindo. Então, a função de auditor fiscal, ele é basicamente um analista de dados, então é um trabalho que exige ali uma maturação para ele estar pronto para produzir resultados. Eu diria aí que de 6 meses a 1 ano, para o auditor estar produzindo o resultado. Então, você perdeu um cara que já está maturado, né? Eu tenho certeza que aqui até na própria rádio, se você tiver uma rotatividade alta, né, vai prejudicar. Qual é o principal bem que você tem aqui? É o seu recurso humano. Claro. Então, se você não valorizar o seu recurso humano, isso vai impactar no resultado. E a gente está sentindo isso lá, infelizmente. Nós tivemos aí uma perda de 40% do pessoal que entrou nesse último concurso já saiu. Caraca. Nós tivemos, assim, dos nomeados, 50% nem veio. Ou seja, já tinha, de repente, assumido passado em outro, e aí acabou não vindo. Então, o concurso encerrou agora, o prazo dele para nomear. Tem que ser um outro concurso. Então, nós teve um concurso recente agora em Minas Gerais, já tem um pessoal que está vislumbrando ir para lá. E tudo que é questão salarial mesmo. Então, a gente está tendo esse impacto aí no nosso quadro de RH que pode impactar nesse resultado, nesse monitoramento e, consequentemente, na arrecadação. O Sindafitema tem conseguido dialogar com o governo para explicar isso, demonstrar que a questão que não é um gasto, é um investimento na categoria para que possa trabalhar, possa arrecadar mais e, com isso, trazer mais desenvolvimento para o Estado? A gente constantemente, né, conversa com a alta cúpula do Estado, com o nosso secretário, que é sempre muito receptivo também, já compreendeu esse problema. A gente procura sensibilizar. Aqui também a gente tem uma responsabilidade de não chegar também com o governo com propostas irreais, sim, salariais, porque a gente sabe também, né, que o dinheiro, às vezes, a gente não está aqui para ser responsável por questões fiscais também. Então, inclusive, dentro do bojo aí do que a gente propõe para o Estado é sempre, de repente, trabalhar com uma produtividade, uma relação ganha-ganha, né? A gente dá um resultado, ser avaliado, seja pelas questões do dia a dia, resolução de processo, ou mesmo, né, resultado em arrecadação, ou seja, a Cefaz produzir um bom resultado, isso trazer um retorno salarial, né, uma produtividade, já que a gente tem como monitorar isso. E até o nosso passado, né, o passado ali da Secretaria da Fazenda mostra que a gente tem, né, quando os servidores estão engajados, motivados, quando o RH ali está, né, focado, ele consegue produzir resultados. Aí o resultado, tá, aí a questão contra... Tem coisa que você não tem como contestar, os números estão aí, pô. Para você ter uma ideia, Jorge, de 2019 a 2022, o Maranhão foi o segundo no Brasil em percentual de arrecadação. Né, a gente cresceu 78% de 2019 a 2022, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Você sair de 500 milhões para 1 bilhão e 100 milhões é muito, prazo de né? 6 anos, o resultado... É expressivo. Agora, Saulo, gente, eu estou conversando aqui com Saulo Felisberto Longo, auditor fiscal do governo do Maranhão, da Receita Estadual e vice-presidente do Sindafitema. Saulo, tem alguns projetos, né, que eu acabei observando que vocês têm implantado para identificar e diminuir a prática de sonegação fiscal no Estado. Um deles é o Vistoria Mobile. O que seria esse projeto? Explica um pouco para a gente como é que ele funciona. Vou explicar, Jorge. A Secretaria da Fazenda ela trabalha muito com sistemas e porque a quantidade de informações e documentos fiscais eletrônicos são muito grandes.
E o Estado também é grande, né, o cara? Estado é grande. Para se ter uma ideia, as operações fiscais agora estão acontecendo aos milhões no Estado, né? Então, aquilo que eu falei sobre o auditor fiscal, e nós somos em 250, o auditor fiscal ele é basicamente um analista de dados. Eu, particularmente, sou do setor lá da fiscalização do ICMS na área de energia elétrica e comunicações. Então, para você ter uma ideia, a nossa distribuidora de energia elétrica aqui, que é a Equatorial, ela emite milhões de notas fiscais por mês. E aí a gente tem que monitorar todas essas operações. Então, isso exige, né, uma análise de dados, um entendimento desses dados e um processamento desses dados muito ágil. Então, são necessários também sistemas. Então, a Cefaz ela tem muitos sistemas e muitos projetos em desenvolvimento para auxiliar o auditor fiscal, né, a Secretaria da Fazenda, a monitorar as operações que estão ocorrendo. Perfeito. Você citou o Vistoria Mobile. Esse é um projeto liderado pelo auditor fiscal Pedro Pagô. Ele trabalha na fiscalização de trânsito, de mercadoria em trânsito. É um setor específico da Cefaz para fazer esse monitoramento do trânsito de mercadorias. Né? Então, eles trabalham conjuntamente com os postos fiscais. Né? Existem outros projetos aqui que eu vou mencionar que também têm relação com essa mercadoria em trânsito. Então, esse projeto ele visa modernizar as atividades de vistorias e de estabelecimentos no Maranhão. Muitas operações ou muitos estabelecimentos, o que a gente percebeu, o que eles perceberam, é que são estabelecimentos fictícios, ocorre muita fraude. Perfeito. Às vezes a empresa no papel está emitindo milhões de reais em notas fiscais, gerando às vezes um crédito fictício, e chega lá é uma casinha pequena. Que na realidade não funciona. Não funciona. Caraca. Então esse projeto ele também tem esse viés de auxiliar nessa questão de combater fraude. E a inteligência artificial para a fiscalização do agronegócio, que é um ramo muito forte que a gente tem aqui no estado, né? Isso, é um ramo muito forte, principalmente no sul do Maranhão, né? A gente tem muitas operações com grãos aqui. Esse é um projeto liderado pelo Gustavo Victório, acho que ele esteve presente já aqui, né, conversando com vocês. Então, ele consiste num sistema de gerenciamento de bancos de dados geográficos, né, utilizando imagens de satélites, Jorge, e ele busca identificar a origem desses grãos, né, para evitar essa operação interna que tem dentro do Maranhão, que muitas vezes sai sem documento fiscal. Então, assim, ele ainda está na fase de implementação, né, de ajustes, ele já está sendo utilizado. Num primeiro momento, ali, já foi identificado 45 milhões de reais não declarados, né, e desses 45 milhões de reais de operação, 8 milhões eram ICMS que já foram devolvidos aos cofres públicos. Quer dizer, já tem recurso que já voltou. Já voltou. Pô, E ele tem também um viés, né, climático, porque ele também foi apresentado na COP climática do Egito, né, devido a essas questões ambientais. Ele também traz esse viés ambiental para dentro, não é só apenas Sim. Tem essa preocupação com a questão do ambiental também. Do meio ambiente. Isso. Agora, e o sistema de vídeo de monitoramento que vocês implantaram agora recente? Isso, né? é muito recente esse. Esse sistema também visa auxiliar as operações com o trânsito de mercadorias. Hoje nós temos os postos fiscais espalhados pelo estado, né? O principal deles fica aqui em Estreito, na entrada de São Luís. E como eu mencionei, quando uma operação ela vai ser realizada, é emitida uma série de documentos fiscais, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, manifesto de carga eletrônico. Então, muitas vezes, né, dentro desses documentos fiscais já ficam informações do veículo, placas dos veículos. Então, esse sistema de vídeo monitoramento, ele auxilia, né, em tempo real a esse monitoramento, porque através da leitura da placa, de repente, do veículo, você consegue já puxar uma série de informações e processar elas em tempo real. Então, você verifica se a nota fiscal atrelada àquela operação, àquele caminhão, àquele conhecimento de transporte está correto, se ele de repente não está desviando, está fazendo um desvio de rota e fazendo uma operação, né, no papel a operação é uma, mas a mercadoria está indo para outro lugar. Que coisa. Agora eu te pergunto, por exemplo, o tamanho do estado, ele ajuda ou atrapalha? Porque você vem de Santa Catarina, né? É um estado menor, você vai de Florianópolis ao Balneário, não gasta 2 horas. É mais fácil tu ir de São Luís para Teresina de carro do que tu ir de São Luís para Imperatriz, que tu vai gastar, às vezes, quase 10, 12 horas. Aí, ajuda ou atrapalha? Não, com certeza o tamanho do estado ele acaba sendo um fator que dificulta, né? A fiscalização, que dificulta a fiscalização, sendo mais desafiador.
até porque a gente sabe que, e aí a gente tem regionais espalhadas pelo Maranhão, tem Perfeito. Imperatriz, Bacabal, Caxias, para tentar mitigar esses problemas que acontecem. Uma das coisas que a gente percebe também, às vezes essas operações internas também tem que ter um cuidado, porque muitas vezes elas saem sem documentos fiscais. Então, o tamanho do estado, o Maranhão é um estado muito grande, né? Faz fronteira também com outros estados, bastante fronteira com outros estados, isso acaba sendo desafiador também. Então, essas ferramentas tecnológicas Que né, tem que eu auxiliado, mencionei, né? tem auxiliado, com certeza. E esse sistema de mensuração automatizada e recuperação de tributos, o SMART, como é que vocês têm feito? Esse Smart é um projeto interessante, que é do meu colega Alisson. Ele já... Só lembrando, esses projetos são nossos, né? São nossos, foi São desenvolvido nossos, aqui na né? casa. Isso, são Coisa nossos. legal, e que a gente já está importando, né? Exatamente. O colega que desenvolveu esse projeto aqui, o Alisson, ele inclusive já está fazendo a apresentação em outras secretarias da Fazenda que estão interessadas nesses sistemas. Então, assim, a Cefaz aqui do Maranhão, ela acaba em alguns projetos sendo referência para outros estados implantarem. Doido, bom demais. Como é que ele funciona? Então, esse projeto, ele é bem tecnológico, ele embarca recursos de aprendizagem de máquina para analisar operações declaradas nas notas fiscais eletrônicas. Então, como eu falei, a Cefaz ela é um banco de dados enorme de documentos fiscais eletrônicos. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esse banco de dados, ler as informações das notas fiscais e aprender sobre tributação, sobre o quanto que é essa, por exemplo, uma operação de vender um computador, por exemplo, qual a alíquota, qual a tributação, o quanto de ICMS tem que pagar. Perfeito. Então ele faz essa aprendizagem e em tempo real monitora as notas fiscais que estão sendo emitidas. Pra ver se Para bate. ver se bate. Pô, legal. Exatamente. Isso vai auxiliar, então, para ver se está correto e em tempo real emitir a cobrança se identificar um problema. Cara, quer dizer, pô, eu acho que o que é mais interessante para ser valorizado ainda mais, a gente está exportando esse tipo de programa que a gente desenvolve aqui, a gente vai exportar já. Vai exportar. Já está desenvolvendo, já está mostrando, apresentando para outras secretarias. E eu vou já te perguntar como é que funciona isso, só para dizer que são 9 horas e 50 minutos aqui em São Luís. Auditor Fiscal, me explica aí. Oferecimento Sindafitema, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. E como é que é, Saulo, essa interação entre as secretarias? Há esse intercâmbio, de repente, como está dizendo, olha, peraí, pô, lá no Maranhão tem uns caras bons que fizeram uns projetos interessantes, bora ver o que dá para a gente importar de lá, o que dá para a gente trazer de lá. Tem essa possibilidade? Existe sim, Jorge. Existe, né, entre as federações, entre os estados, os grupos de trabalho, né, que reúnem que periodicamente se reúnem, geralmente em Brasília, para discutir. Então, tem o grupo de trabalho do ICMS referente à energia elétrica, tem um grupo de trabalho referente à comunicação, referente a combustível. Legal. Cada operação tem um grupo de trabalho. Então, muitas vezes é trocado essas informações, os sistemas que estão sendo desenvolvidos. Então, a gente conversa muito com o pessoal do Piauí, do Ceará, que está aqui do lado. Às vezes vê o que um está fazendo. Nesse tipo de operação a gente implantou Encaixa, esse dá sistema, dá para Perfeito. fiscalizar. Então, essa cooperação existe e ela é muito salutar, né? Porque muitas vezes você vê você tanto fornece informação quanto recebe, né? Esse projeto que a gente acabou de falar, o Smart, acho que, se eu não me engano, um colega ele foi em Mato Grosso, acho que um ou 2 meses atrás, legal, fazer uma cara. palestra lá para eles. Inclusive, eles já sondaram o nosso Olha colega aí, pra querer levar. Para querer levar. É fogo. Devido... Eita, rapaz. Agora, Saulo, e há também uma conectividade com outros órgãos, né? Para vocês trabalharem em conjunto, para que a fiscalização seja da melhor maneira possível e alcance um resultado ainda maior. Sim, a gente trabalha muito em parceria com a Procuradoria do Estado, né, nas questões judiciais, que eles defendem o Estado em questões tributárias, então agindo tecnicamente, dando suporte para eles tecnicamente, e também com o Ministério Público, né? O Ministério Público, através das suas operações aí de combate à fraude, sonegação, ele muitas vezes se vale das informações da Cefaz para subsidiar as operações deles. Recentemente, no último dia 8 de agosto, a gente teve uma operação do Ministério Público, Operação Hades, cuja finalidade foi desarticular uma organização criminosa, né, por cometer fraude fiscal e lavagem de capitais, né, que chegou a causar um prejuízo de 304 milhões de reais, e a ação foi realizada pelo Ministério Público, né, pelo GAECO, em parceria com a Cefaz. Legal. Então, ela foi uma operação que envolveu a regional de Timon, lá do Ministério Público,
E foi deflagrada, né, nas cidades de Miranda do Norte, Caxias e Peritoró. E contou com mais de 20 mandados de busca e apreensão. Pô, que bom, cara. Gente, estou conversando aqui com o Saulo, tá? Saulo Felisberto Longo, auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão e vice-presidente do Sindafitema. Saulo, e como é que tem funcionado a capacitação? Capacitação dos servidores, porque ainda há pouco a gente estava até falando sobre isso, tem muitas pessoas que usam, né, a expertise, em vez de usar para o bem, usam para o mal. Né? O cara que poderia, um hacker desse, poderia estar ajudando, ele está querendo fazer algo que não deveria fazer. Então, e essa turma também do lado de lá, que quer driblar o fisco, não quer pagar imposto, eles também se preparam, eles buscam tecnologia para não serem pegos. Como é que tem sido a capacitação dos servidores nesse aspecto também, para acompanhar ou dar um passo à frente desse pessoal? Sim, Jorge, excelente pergunta. A Cefaz, assim, isso é um ponto muito positivo que a gente tem ali. A gente está sempre procurando cursos de capacitação e isso é uma necessidade, na verdade, da casa. Né? Você bem citou, as operações aí mercantis e cada dia surgem novas operações, né? Então ela exige que o auditor ele esteja sempre se reciclando. Sempre se reciclando. Eu vou citar o meu exemplo, que é do mercado de energia elétrica. A gente teve recentemente a abertura do mercado de energia elétrica para os consumidores livres. Né? Foi uma novidade isso no mercado, não sei se você é muito familiarizado com isso. Não. Antigamente as empresas elas tinham que comprar energia necessariamente da distribuidora. Perfeito. Hoje uma indústria aqui no Maranhão, até um pequeno comércio, até mesmo a Mirante, acredito, ele pode comprar direto de uma usina lá em São Paulo, em Santa Catarina. Isso é o mercado livre de energia elétrica. Então, e dentro disso tudo tem o ICMS, a operação do ICMS. Então você acaba muitas vezes, para fiscalizar, você tem que entender a operação que está ocorrendo, para depois ver onde a legislação se aplica. Caraca. E aí como coletar os dados, se existe alguma sonegação fiscal ou não, e aí monitorar ele fiscalmente. Então, isso, né, aí combustíveis é de uma outra forma, autopeças é de uma outra forma, medicamentos também envolve uma complexidade. Então, tudo isso exige cursos, você acaba tendo que entender a operação de vários setores econômicos para poder fiscalizar. Então, hoje, lá na Cefaz, a gente tem permanentemente cursos sendo disponibilizados, né? Inclusive, tem um que está acontecendo agora, que é Economia Comportamental, que estuda o comportamento do contribuinte, ele auxilia você a entender o comportamento do contribuinte e como você pode, de repente, influenciar o contribuinte a ele pagar espontaneamente o imposto. Então, mostrar para ele qual a importância, exatamente, né? Isso. E você, até mesmo dicas de como você pode se comunicar com o contribuinte para fazer ele entender que deve pagar e pagar corretamente o imposto. Né? E até por aquilo que você disse, de repente ele não paga agora, achando que deu uma desperta, lá na frente ele é pego, quando o imposto vai vir, ele já não tem mais nem a condição de pagar. Né? Sim, a gente lá, volta e meia, algum colega escuta de contribuinte que, pô, eu vou fechar, vou deveria ter pago correto. Né? Agora, Saulo, mas por isso também, e aí eu preciso bater nessa tecla, de que a Cefaz tem se preocupado em fazer curso de aprimoramento, curso de aperfeiçoamento, é que não dá para perder os profissionais que tem, né? Porque de repente você tá, como diz o velho ditado, fazendo filho na barriga dos outros. Então você tem que, se você está trabalhando o teu profissional, você tem que valorizar e querer que ele fique aqui, né? Que entregar prontinho para uma outra secretaria não é um bom negócio, né? Com certeza, Jorge. É um trabalho que nem eu explanei para você, complexo, que envolve uma maturação para ele estar pronto. Então não faz nenhum sentido, de repente, eu ser um centro de treinamento para exportar auditor fiscal treinado para outras secretarias da Fazenda. E essa, infelizmente, é uma realidade que está ocorrendo agora. Né? A gente já perdeu muitos servidores extremamente capacitados, gestores, né? Gestores da área de combustível, por exemplo. Perfeito. A gente já perdeu 2 gestores recentemente da área de combustível, que é o principal, né, o pagador de ICMS aí, né, o fato gerador do Estado. Então, tudo isso a gente tem tentado sensibilizar o governo, mas ele também precisa, né, nos ouvir e mudar esse panorama. Né? Agora, só para mim concluir contigo, Saulo, eu queria ouvir, eu tenho ouvido todos os auditores, a tua opinião sobre a reforma tributária. Primeiro, você acha que vai ser bom ou não para o Brasil de uma maneira geral, também especificamente para nós
aqui do Maranhão e se vai trazer mais trabalho para o auditor fiscal. Excelente questão, Jorge. Acredito que meus colegas devem ter abordado. A princípio, para o Maranhão, ela, assim, tem a questão de perda de competência, né, dos estados, que isso é preocupante, né, ficar tudo centralizado, as decisões lá em Brasília, porque a gente ainda não sabe como vai ser aquele comitê. Acredito que o Laudimar deve ter abordado isso. Né, os estados ainda têm que mitigar essa questão para, de repente, não ficar todas as decisões lá em Brasília e o Estado perder a sua autonomia aqui, que é uma questão importante, né, a arrecadação. Porém, para o Maranhão, como a reforma ela passa toda a tributação para o destino, o Maranhão tende a ganhar. A minha visão, né, particular, né, em termos de arrecadação. Hoje, as operações interestaduais, um pedaço do tributo ele acaba ficando no outro estado. Por exemplo, como nós somos um estado consumidor, mais consumidor do que exportador. Perfeito. Né, hoje, quando vem uma mercadoria de São Paulo para cá, 7% fica lá do no tributo produtor. fica lá. Perfeito. Exatamente. Isso, a reforma vai acabar. Então, isso é um ganho para o Maranhão. Né? E para o auditor fiscal, eu acredito que com certeza a gente vai ter mais trabalho. Por quê? Até porque vai ter um período de transição, que vai ser ter que se adaptar. vai ser aquela loucura. E também a gente pode ter um ganho de competência, uma nova atribuição, que é a fiscalização de serviços. Né? Eu vejo dessa forma. Hoje a gente fiscaliza só na ICMS, basicamente, a operação com mercadorias. Serviço fica para os municípios. Como o IBS ele vai juntar... vai ser um imposto unificado, né? Unificado, e os municípios, né? A gente sabe que a estrutura das administrações tributárias dos municípios, elas não têm a robustez que o Estado tem. Eu acredito que aqui no Maranhão tenha, talvez São Luís tenha uma administração tributária, né? O restante não. Imperatriz e o restante não. Então a gente vai acabar auxiliando nessa questão. Saulo, queria te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado por ter mais uma vez participado. Aí um auditor desse quadro que é importante, que a gente tem trago todas as terças aqui no Ponto Final. E obrigado pela tua contribuição. Eu que agradeço, Jorge, e fico à disposição para quando você chamar. Tive o prazer de conversar com o Saulo Felisberto Longo, auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão e vice-presidente do Sindaf-Tema. 10 horas, 1 minuto, cumpre o intervalo, já tem mais Ponto Final na Mirante. Auditor